Oi, Márcia, boa tarde, tudo bem? Olá, Ingrid, boa tarde. Gratidão pelo convite, gratidão por vocês ficarem assistindo a gente, né? E sim, é um bom dia, uma boa tarde, é um bom momento, né? A gente às vezes fala um bom dia, mas o contexto o dia todo, né? É o dia todo, vocês não entenderam, é o dia todo. Mas a gente agora está aqui para falar sobre a constelação familiar. Você que está em casa já ouviu falar? O que é então a constelação familiar, Márcia? A constelação familiar fala de um grupo de pessoas que estão vivendo juntos, né? É a família. Então, quando nós olhamos para a família, integrando, independente se eu conheço, se eu não conheço, se eu sou adotado ou não, eu vim de um pai e de uma mãe, certo? Não tem como retirar isso. Eu posso não ter irmãos, eu posso não conhecer uma história, mas eu nasci de um pai e de uma mãe. E todos esses registros que vêm do nosso pai, que veio dos pais deles, que vieram dos anteriores, e assim a mãe também, está em nós, através do nosso DNA, nossa epigenética, nosso campo mórfico, todas as informações de alguma forma está incluído com nós. Então, quando eu falo da constelação, eu olho para este todo, olhando o indivíduo dentro de uma família e olhando tudo que ele já viveu, o que ele vive e como isso repercute em toda a história da vida dele. Pois é, você estava falando aí sobre crianças, adultos que não foram criados pelos pais biológicos, né? Mas foram criados por pais que o adotaram, criaram ali, né? Como que ele vai saber o desenvolvimento da vida dele se ele não conhece os pais? Como que foi os pais? Como é que era mesmo a origem deles, o sangue? Independente, todos nós temos tudo registrado dentro de nós, tá? Então, quando você vive numa família, principalmente nossos pais, então a gente tem reforço maior baseado naquele contexto ali, né? Então, a gente vai criando um contexto familiar, nossas crenças, nossos padrões, nossos movimentos que acreditamos que seja certo. Então, para você que quer sempre se conhecer, eu falo assim, observa aonde você cresceu, quem são os seus pais, quem são os seus avós, toda a sua família. Aí, nessa observação, você vai perceber que eu sou uma parte do meu pai. Poxa, eu faço igual a minha mãe, ou faço igual ao meu pai, em todas as áreas da vida, tá? Então, eu gosto de pegar divisões. Como está o seu campo amoroso? Como é o sistema amoroso dentro da sua família? Como é o campo da saúde? Como é o campo de relacionamento com os pais, irmãos, pais? Como é? Todo mundo briga, não briga, são harmoniosos, não são harmoniosos? Olhando a vida profissional, como é o contexto profissional? Como está o desempenho financeiro dessa família? Porque a gente vai perceber que a gente faz igual a nossa família. E aí, quando a pessoa vem olhar para o contexto familiar com uma dificuldade no contexto da vida, vamos colocar assim, eu sempre pergunto assim, aonde a sua vida vai até aqui e não vai mais? E que começa a fazer um movimento circulatório, por exemplo, assim, eu percebo que eu vou aqui e não vou mais, minha saúde vai até aqui e não vai mais, minha vida financeira vai até aqui ou não vai mais, minha vida profissional vai, ou não consigo encontrar um bom relacionamento. E aí fica nesse movimento, parece que volta para o estaca zero, faz o movimento. Isso aí, então, é aquele famoso repetição de padrões familiares? Padrões de repetição, perfeito, exatamente. Então, é quando eu começo a repetir. Pode ser algumas coisas minhas, que, por exemplo, na minha infância, eu vivi algo que foi machucado, me machucou emocionalmente, aí eu fico preso lá ou porque eu julguei, ou porque inconscientemente eu fiz umas escolhas que eu seria melhor que os meus pais. Então, eu fico ali naquele movimento. Então, por amor ou por dor, eu vou estar repetindo aquele contexto. Geralmente, o contexto ele se repete ao longo do sistema familiar, sendo muito igual. E como que a pessoa faz para... eu não quero viver igual a minha mãe, eu quero ter uma vida mais próspera, não quero ter um relacionamento tóxico, que às vezes, é o que você falou, você acaba repetindo aquela mesma coisa que você tinha tanto medo de acontecer, né? Exato. E como que a pessoa faz para se desvincular disso? Então, primeiro, ela precisa começar a observar, porque às vezes ela vai dizer, mas eu não sou igual ao meu pai, não sou igual à minha mãe. Sim. Mas ela às vezes é igual ao vô, avó, um bisavô que ela nem sabe que existe na vida dela, porque às vezes nós não temos contato com esses antepassados. Mas lembra que ele está registrado em alguma parte de você. E quando está registrado em você, ele vai atuar no teu campo de informações e você vai acabar puxando
o campo de informações, as situações vai começar a acontecer. Então, nós puxamos pessoas conforme nós temos que evoluir, crescer, amadurecer, sair dos padrões. E aí nós ficamos naquele movimento. Então, observar é o primeiro padrão. Quando eu já tenho a observação, opa, nossa, eu estou fazendo igual pessoa tal. Então, existe um movimento de aceitar, de reverenciar, ou existe um próprio movimento da constelação mesmo que ajuda a ressignificar os padrões, mas compreender é o primeiro movimento. Porque às vezes eu sei que eu sou igual, mas eu tô bravo e eu tô chateado e eu tô lá apontando o meu dedo. Enquanto eu tô nesse movimento de recusa, de exclusão, de revolta, eu não tenho a cura, eu não tenho a mudança. Primeiro eu preciso compreender esse contexto para eu ter a permissão e dizer, eu aprendo com você a ser diferente. Poxa, você já passou por essas circunstâncias, por exemplo, você já passou por essa doença, então eu não preciso passar por essa doença. Ou você já encontrou um relacionamento tóxico, então eu posso encontrar uma pessoa diferente. Agora, a minha permissão dentro de mim é aceitável? Eu me permito modificar o padrão? Eu me sinto merecedora de fazer diferente com o meu sistema familiar? Por exemplo, eu me permito ser feliz num casamento? Eu me permito receber mais que os meus pais receberam? Eu me permito ser feliz no profissional, na vida, no lazer, em todas as áreas da nossa vida. Todas. Não é exclusiva a uma, é todas. E aí, então, eu vou trabalhando a permissão, o merecimento, a observação, ou entender que os nossos pais, eles são meio de evolução e eu posso aprender muito com eles, porque a vida, ela tá ali, ela tem os seus obstáculos, desafios, então eu posso aprender com os nossos primeiros professores, olhem para os seus pais e vejam como professores, porque aí aquilo evolui, aquilo movimenta. Sim. E essa observação, ela não é só para o negativo, tá? O lado positivo a gente também observa e a gente diz, nossa, eu vou continuar sendo assim, né? E algumas coisas a gente vai construindo com o equilíbrio. E aí é essencial o equilíbrio, né? Porque tem gente que fala assim, meu Deus, eu tenho uma sina de só atrair coisa ruim. Eu tenho sina de atrair coisa que não presta. Eu tenho sina de atrair coisa que não quer. Mas o que é essa sina, então? É reproduzindo padrões de que sem perceber. Sim, é inconsciente. Toda a informação ela vai estar no campo. O que acontece é que inconscientemente eu me liguei a um vô, por exemplo, um vô que eu nem conheci, mas ele é pai do meu pai, ou pai da minha mãe, ou minha avó, e aí quando eu percebo eu tô fazendo igual. Aí tô num relacionamento às vezes tóxico, ou eu tô perdendo igual eles perderam. Então às vezes o relacionamento com os pais, eles são equilibrados, eles são bons, mas quando a gente volta um pouquinho para trás, a gente diz, nossa, eu percebi que eu talvez sou igual minha tia. Então, sabe, essa amplitude precisa ser olhado, porque se tem alguém no sistema, geralmente eu não estou fazendo a primeira vez aquele sistema, aquele movimento. Agora, a mudar o sistema, eu posso sim ser a primeira pessoa a mudar. Só que lembra, primeiro sempre tem uma dedicação maior. Tem que reorganizar tudo, né? E conhecer, ver o que você tá fazendo de igual, porque o mais difícil é você aceitar que você é igual a outra pessoa, mesmo que seja pontos positivos. Pontos positivos é mais fácil, né? É mais fácil. Eu puxei ela porque ela é isso, porque ela é aquilo. Agora, dos negativos, você fala, não, eu não puxei isso. Eu não quero ser a pessoa tal. E às vezes a gente acaba sendo e não quer aceitar. Mas o primeiro de tudo é saber, reconhecer o que a gente puxou ali, seja de ruim ou de bom da outra pessoa. E o que pode dizer, isso eu aceito, ou isso eu trago como força, porque eu olho muito para força. Então, meus pais são empresários, isso é bom para mim ou é ruim? É bom. Então eu quero. Então eu puxo para mim como força. Entendi. Não, eu quero ser concursado. Então eu deixo essa informação ali, não preciso mexer nela. Mas o que em mim que eu posso modificar é excelente começar. E a gente agora vamos indo para o outro lado, que é sobre as pessoas que entram na nossa vida. Porque a gente tá falando de pessoas que já estão na nossa vida desde que a gente nasce, antes da gente nascer. E pessoas que entram na nossa vida, é por acaso ou tudo tem um porquê? Tudo tem, tudo tem. Porque a gente eu sempre olho muito para ciências, né? Então, o campo mórfico, a ciência, através do Rupert Sheldrake, neurociência também prova o tempo todo que nós somos frequências vibracionais.
O que é difícil é a gente identificar o que estamos vibrando. Então, se eu estou vibrando uma informação, então eu vou puxar alguém ou puxar situações para mim baseado nessa informação que está acontecendo, nessa frequência que está em mim. Então, se eu estou vibrando raiva, eu vou puxar pessoas que vão ativar minha raiva toda hora, vão brigar comigo, vão me revoltar. Outro exemplo, se meu pai era alcoólatra e eu brigava muito com ele, tinha raiva, tinha ódio, tinha julgamentos e eu cresço com aquele movimento, lembra? Sou frequência. Sim. Aquilo foi meu primeiro professor, eu não aprendi sobre isso. O que eu vou puxar? Um homem parecido. Que aí são as pessoas dizendo assim, nossa, eu não encontro uma pessoa legal, alguns dizem, eu tenho o dedo podre. Sim. Aí começam, mas será, às vezes não só o pai, mas eu estou às vezes falando porque às vezes tem avós também, né? Sim. Nós temos um histórico maior do que o nosso entendimento. E aí quando tem uma pessoa em julgamento ou sendo excluída do sistema, alguém inconscientemente vai puxar de volta essa situação para que cure dentro do sistema. Então, sim, todas as pessoas elas vão curar você de alguma forma, desde que você saiba equilibrar isso. Por isso que quando falam de pensamento negativo atrai coisa negativa, então é verdade mesmo. Sim, porque somos frequências. Na verdade, eu digo, se tem um pensamento negativo é porque a vibração do seu campo já é negativo. Em algum lugar ele já é negativo. Então temos que vibrar, tentar vibrar. Mas como que faz isso, né? Como virar uma chavinha? Porque às vezes a gente tá pensando, eu vou fazer tal coisa, mas acho que não vai dar certo. Sem querer a gente acaba falando isso. Mesmo que a nossa vontade seja, não, eu quero muito que dê certo, mas no fundo, às vezes a gente pensa, mas eu acho que não vai dar certo. Como que a gente faz pra tirar essa partezinha chata? Eu quero casar, mas no fundo não quer. Eu quero ter dinheiro, mas no fundo às vezes não quer. Eu quero pensar positivo, não quer. Mas é uma coisa oculta. Então precisa se autoconhecer o tempo todo, porque o algo que está oculto dentro de mim faz eu vibrar e faz eu ter as atitudes, as palavras, os gestos, as ações, faz o tempo todo eu estar naquele meio em que eu vivo. E as pessoas, elas vêm sim, eu reforço de novo, as pessoas vêm sim para trazer um ensinamento para você evoluir, para você crescer, para você modificar, porque a vida é abundante. Se você não está aproveitando a vida em abundância, é porque você está numa frequência vibracional não favorável. Então, todas as pessoas que a gente conhece, tudo que passa pela nossa vida é porque tinha que passar. Sim. A gente tinha que aprender, só que a gente tem que saber aprender. Porque às vezes passa e a gente fala, aprendi nada. Tô com raiva da pessoa, não aprendi nada. Ou só veio me incomodar, ou não sei o quê. Quanto mais eu fizer a desculpa para o outro, quanto mais eu jogo para o outro, menos eu aprendi, mais vai ser repetido. Tá bom? Então ele fica aí. Absorver coisa boa, até do pior momento, até da pior pessoa. O que eu posso aprender com isso? O que eu aprendo com isso? Qual é a próxima atitude que eu vou ter baseado nisso? E tem gente que fala que carrega meio que eu sou a cruz da família. Meu Deus, eu sou a ovelha negra da família. Como que faz para tirar esse peso e por que às vezes elas se sentem assim? Às vezes elas vão se colocando ou o próprio sistema escolhe alguém para fazer esse movimento. Então, de uma forma inconsciente, isso vai acontecendo. Eu sempre falo, pais maduros e evoluídos conseguem passar um bom ensinamento para seus filhos. Pais em desequilíbrio jogam peso para os filhos, colocam os filhos como se sentir culpados. Olha, minha vida foi assim por causa de você. Joga a culpa em alguém. Então, são pais que também, de alguma forma, tiveram um emocional abalado, cresceram com essa dificuldade e aí ficaram naquele movimento. E aí vai reproduzindo, e aí vai indo de geração em geração e os padrões vão se repetindo, né? Exatamente. Então, a gente tem que cuidar, se você é pai ou mãe, foi criado de um jeito, tentar mudar esse jeito que você foi criado, tentar de outra forma para o seu filho ou sua filha crescer de outro jeito, isso? Exatamente, porque daí tem uma harmonização fluídica. Porque não que você sofreu, que seu filho vai ter que... vai passar pela mesma coisa que eu passei. Não precisa, né? Inclusive tem alguns pais que falam isso, né? Você vai passar por... Faz dessa forma, reforçam, machucam mais os filhos, fazem os filhos se sentir culpados de ter nascido, inclusive. Sim. E aí trazem um emocional abalado e vai pra vida com esse emocional muito abalado. Aí depois fica um adulto totalmente desequilibrado, e vai repassando. Vou trabalhar em tal lugar, repassa isso. Amizade, repassa isso. Relacionamento, repassa isso. Então vamos tentar mudar nossas energias, pensar coisa boa. Mesmo que esteja tudo assim, olha, meu Deus, ainda eu tô em caos. Mas tentar, né? É difícil. Falar é facinho. Sim. Mas vamos tentar, né?
trabalhar nisso. Quando a gente pensar em alguma coisa negativa, a gente já fala, opa, peraí, que eu vi lá no programa da Ingrid, que a gente tem que tentar vibrar coisas positivas. Verdade, Ingrid. Obrigada, Obrigada viu? a você.